programa não recomendado para menores de 10 anos. Vem nós soprar. Quero ser testemunha do teu grande amor, ó Pai. Batiza-me no Espírito com línguas de fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador, cativa minha alma, sou todo teu. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador, cativa minha alma, sou todo teu. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador, cativa minha alma, sou todo teu. Seja muito bem-vindo ao programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Celebre! É com muita alegria que a gente quer dar as boas-vindas para você, à nossa casa, ao nosso programa. E hoje a gente tem muito conteúdo, né, Léo? Frank, a gente está numa série tratando e aprendendo sobre os 5 mandamentos da igreja. E hoje a gente vai falar sobre a Santa Missa. O porquê que a igreja, quanto mãe, ela direciona a gente ao mínimo, que é escutar a missa até o final no domingo e guardar os dias de festa. Mas, como eu disse, esse é o mínimo. A gente quer entender o mínimo para poder progredir mais, para poder amar mais a Deus. Amor se paga com amor. Amém, amém. E a Santa Missa, a gente faz essa experiência, né? Essa experiência do Espírito Santo, e a gente pedia: vem, Espírito Santo, como flecha atravessar meu coração. E com muita alegria eu quero receber aqui o Padre Edmilson para abrir esse programa com muita alegria e partilhar com a gente. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado mais uma vez. E é com alegria que a gente se dispõe a estar aqui para se ajudar. Eu tenho clareza que não tenho o conhecimento todo da verdade, mas aprendo com vocês. E hoje, dentro desta série dos 5 mandamentos da igreja, nós queremos tratar sobre esse mistério tão singular para nós cristãos católicos, que é a missa. Ouvir missas inteiras. Olha que interessante. Inteiras. Significa que eu tenho que chegar na hora do nome do Pai e sair na bênção final. A ordem já está muito clara, a gente não precisa aprofundar sobre missas inteiras, não é missa esfacelada. Padre, vale? Alguns perguntam, né? Chegar na hora do evangelho, o mandamento fala missas inteiras, então nós não temos que discutir sobre a lei já estabelecida. E dias de guarda, dias de festas. Por exemplo, quando a solenidade cai numa segunda-feira, numa quinta-feira, como os Corpus Christi. Então nós somos chamados pelo mandamento da igreja a participar desses dias
participando da missa inteira, ouvindo missas inteiras. Mas essa realidade da Eucaristia não nasceu agora, com os papas atuais, os últimos papas, não, remota lá para a era apostólica. Lucas está escrevendo os Atos dos Apóstolos nos anos 80, e ele vai fazer memória como que a comunidade cristã se reunia lá nas origens, porque ele está escrevendo para a comunidade dos anos 80. E aí ele fala em Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão, no domingo, porque estamos vivendo a novidade da ressurreição de Jesus. Para o judeu é o sábado, para o muçulmano é a sexta, para nós cristãos é o domingo, primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos para a fração do pão. Essa palavra fração do pão sempre vai remeter ao mistério da Eucaristia. Quando você achar no Novo Testamento a repetição desta fração do pão, você se recorde da Eucaristia. Eles estão dentro desse movimento litúrgico. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis, ali no primeiro dia da semana. E aí vai contar qual foi a experiência vivida por uma das pessoas que estava ali escutando Paulo, no primeiro dia da semana. Mas a ênfase que eu quero neste momento dar a vocês que estão aqui, e a você que nos acompanha em casa, que esse mistério ele se remonta para essa era. Nós, quando estudamos a teologia, nós os padres, a gente estuda um documento lá da era primitiva, porque a liturgia ela passou por um movimento de reformas, chamadas reformas litúrgicas, mas aquilo que é a essência da Eucaristia, ela foi conservada, ela jamais foi tocada. E é bonito ver como que a igreja celebrava nas origens. Um documento, se você quiser pesquisar na internet, hoje a gente acha tudo, né? De Daqué. Bem fininho esse livro, mas ele vai mostrar para você que tomar nas mãos a leitura, como que a missa era celebrada. E a igreja, depois de 2000 anos, ela conserva a sua essência. Eu sei que para muitos que estão afastados da igreja, para muitos que estão nessa vida de corre-corre, tão acelerada, às vezes vão numa Eucaristia e diante da realidade da missa, sentem até algo monótono, chato, não gosta, não se identifica. Talvez eu até compreenda você diante da sociedade na qual nós estamos vivendo acelerada. Mas a missa, ela ultrapassa todas essas realidades que talvez, por você não ter o conhecimento, você não conseguiu ainda fazer a experiência. Até quero indicar para você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, se você nunca leu e quer mergulhar num livro, até escrito por uma pessoa que era fora da igreja católica, um ex-protestante, que fez uma experiência extraordinária com uma missa celebrada na simplicidade. Até ele fala que se ele fosse considerar o ministério de música pelos corais que existiam na igreja dele, ele jamais faria a transição. Porque o que ele ouvia cantar era de doer os ouvidos. Então você imagina que o ministério não era um dos melhores. Mas ali naquela realidade, esse homem, ele faz a sua experiência com o mistério. Ele viaja sobre a liturgia que está celebrando dentro da igreja, remetendo ela para uma liturgia celestial. Padre, qual livro? Se você puder um dia ler O Banquete do Cordeiro. Leia que vai te fazer bem. Scott Hans. Ajuda você a entender o mistério e a amar muito mais a Sagrada Eucaristia. Então, para você que está chegando na fé católica, para você que viveu outras experiências fora da fé católica, para você católico que desvaloriza a Eucaristia, para você que pode ir todos os dias, que talvez tenha uma igreja do lado da sua casa e se recusa a participar nem mesmo aos domingos, deixa nosso Senhor falar o teu coração e volte a essa obediência, a essa submissão a Deus pelo mistério da Eucaristia. Olha, vale a pena.
Quando a gente descobre a beleza, a grandeza do mistério, a gente não vai por obrigação. A gente cria dentro de nós uma necessidade de estar com Ele. A gente chega àquela experiência dos discípulos ali no Monte Tabor, que não é uma Eucaristia, mas eles estão diante de Jesus, vivem aquela experiência mística e eles dizem: para o Senhor é bom estarmos aqui. Como os discípulos de Emaús, permanecem conosco, Senhor, porque eles fazem uma experiência ali com Jesus transfigurado, com Jesus ressuscitado. E ambos experimentam do sobrenatural que envolve a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qual é o centro da Eucaristia? Jesus. Tudo convergem para Ele. Ele é o ponto alto da Eucaristia. Que nosso Senhor desperte o seu coração para experimentar o mistério. Como é que você tem participado até agora desse exato momento? Como é que você tem saboreado? Qual a valorização que você tem dado? Ou para você a missa é tratada de qualquer jeito? Olha, um pequeno testemunho do padre. Padre novo, cheio de energia, correndo para cima e para baixo, querendo salvar o planeta Terra. Fui fazer uma missão numa roça, desci em Belo Horizonte, de Belo Horizonte fui para essa roça. Passamos o dia ali, com as pessoas na roça, debaixo de pé de mangas, cantando, grupo de oração, rezando com eles, voltando para a Canção Nova de Belo Horizonte. Estava cansado, suado, empoeirado. A irmã de comunidade me diz: o senhor está sabendo que o senhor tem missa na casa de missão com os amigos da Canção Nova de BH? Eu disse: não, você está brincando comigo. Isso é muita crueldade, desconsideração para com o padre. Eu não vou celebrar essa missa. Mas ela virou e disse: já está marcado. E aí eu comecei aquela guerra: não vou, mas eu sempre sou vencido. E aí, indo para a casa de missão, uma irmã de comunidade, ela quis que passássemos próximo, íamos passar perto de uma igreja não católica, e ela queria muito ir naquela igreja que estava naquela época no Sucesso Total, o ministério deles. Eu disse: irmã, tem missa. Mas eu dizia tem missa não pela missa, mas com raiva de estar celebrando aquela missa. Eu ia celebrar a missa, mas eu ia celebrar no apartamento, sozinho com as pessoas ali, sozinho com os membros do apartamento, da casa, para depois eu descansar, para no outro dia viajar para a Cachoeira. E ali ela insistiu até que eu cedi. Olha, você vai 5 minutinhos, por favor, eu tenho missa. E ela foi. Só que dos 5 minutos demorou 10, 15 e nada dessa irmã chegar. De repente lá vem ela correndo. E Deus quis usar dela para me converter como sacerdote. E aí quando ela entra no carro, eu fui chamar a atenção dela dos 5 minutos e perguntei para ela: mas o que você viu lá de tão interessante que você atrasou, que você ficou? Porque você sabe que tem uma missa. Pô, a palavra de destaque era missa. Só que era uma missa com raiva. Não da missa, não sei se você está me entendendo, mas pelo contexto que eu estava passando naquele momento, vivendo. Quando ela disse: padre, o que mais me impressionou, que em plena terça-feira, esse pessoal procura dar o melhor para Deus. Na hora que ela usou essa frase, melhor para Deus, você talvez não entenda, mas eu escutei uma voz falar nos meus ouvidos assim, ó: eles procuram dar o melhor para mim, sem Eucaristia. Você, padre Edmilson, vai me dar o pior com a Eucaristia. Olha, filhos, eu não sei explicar para vocês em palavras.
Mas foi, acho que uma das melhores missas da minha vida, como sacerdote. Pena que ela tinha que hora de começar e hora de terminar. Mas se ela não tivesse hora de terminar, eu acho que eu vararia a noite. Como o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma pregação e entra altas horas da noite, a pessoa cai e morre. Porque ele começou a pregar, se empolgou. Eu estava naquela mesma pegada do apóstolo. Fui tomado por uma experiência de Deus. Fui tomado pelo mistério. Não tinha nada de extraordinário. Ministério poderoso. Não, era a missa que ia acontecer. Só que Deus me deu a graça de entrar no sobrenatural do que eu estava celebrando. E de, a partir daquele dia, como sacerdote, dizer a Ele: todas as vezes que eu for celebrar, Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Com música, sem música, meia hora, 2 horas, 5 horas, não importa o tempo. A decisão é interior, é aqui dentro. Dá a Deus o meu melhor. Padre, se o senhor celebrasse 4 missas no mesmo dia, nas 4 missas eu ia buscar dentro da minha alma dar a Ele o meu melhor. Para dar sentido muito mais do que para os outros, mas para dar sentido para mim mesmo. De quão precioso é o mistério. De quão extraordinário é o mistério. Eu não sei qual tem sido a sua participação, como tem sido a sua participação no mistério. E você que talvez comece a participar a partir desse programa. Mas se você for filho, filha, independente da idade, vá para dar o seu melhor. Valorize o maior patrimônio da fé cristã católica. Até porque sem a missa nós não teríamos adoração. Não teríamos o Santíssimo. Se a gente tem Jesus Eucarístico para adorar, ele é gerado, vou usar essa expressão ali, no altar do sacrifício, para que nós possamos adorar. Então deixa que nosso Senhor te dê essa graça, vai ficando de pé, de fazer a experiência, de ser renovado nessa graça que nós estamos vivenciando dentro dessa temporada dos mandamentos da igreja, de entender que a missa não é coisa qualquer, não banalizar o mistério, não tratar o mistério de qualquer jeito, não ir para a missa de qualquer jeito, chegar atrasado, chegar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero. Não, Deus está interpelando você para que você valorize como os apóstolos valorizavam. Eles faziam questão de participar do primeiro dia. A palavra não fala que eles se reuniam segunda, terça, quarta. Isso é o acréscimo de Deus. O mínimo é aos domingos, pelo menos. Mas se você pode mais, e se você descobrir a beleza, se você descobrir a grandeza, quanto mais você descobrir o mistério dentro de você, insista em participar de missas inteiras, de ouvir missas inteiras, dos dias santos, dos dias de guarda. Peça ao Senhor esta graça. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo bloco do programa Jovens Sarados, a Academia para a Sua Alma. Frank, chegou um momento muito especial do nosso programa, que todo mundo gosta, que é o momento onde a gente traz um testemunho. E o testemunho, a gente sabe que o testemunho arrasta, né? A palavra vem, a gente medita ela, mas quando a gente ouve aquela história que a gente pensa, nossa, tem algo similar, ele conseguiu, eu também posso conseguir, isso nos dá um gás para ir além, né? Para dar o nosso melhor. E a nossa participante de hoje, Léo, é a Cíntia. Mas calma, que não é só Cíntia. É a Cíntia lá de Sertãozinho, é a Cíntia do Rafa. Então vamos acolher com muita alegria a Cíntia. Seja muito bem-vindo, Cíntia! Seja bem-vinda! Que susto que você me deu, cara. Falei, a Cíntia? Cadê ela?
Seja bem-vinda. Se apresente, por favor, para quem está em casa e não te conhece. E aí a gente vai desenrolar esse bate-papo. Combinado. Meu nome é Cíntia. Eu sou da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, dá para perceber, né? Pelo R. Eu sou do Jovens Sarados há 13 anos, desde 2013, desculpa. E eu sou casada com o Rafael. Tenho 2 filhas, a Mariana e a Beatriz. E tenho 31 anos. Novinha, né? Já com família. Graças a Deus. Já com 2 filhas. Sim. 2 filhas. E a gente vê, né? Vocês que estão acompanhando em casa, não imagina todo o caminho para que você pudesse chegar hoje com uma família constituída, com um estado de vida firmado, descoberto em Deus e está sendo vivenciado em Deus e tendo a responsabilidade grande de educar 2 filhas que antes de ser suas, são filhas de Deus que Deus te confia. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho desse caminho, como que Deus manifestou o amor e a misericórdia dele na sua vida. Ele manifesta ainda, né? Porque o programa em si, ele diz muito com a minha história, porque desde criança eu vivencio dentro da igreja. Eu canto no coral desde os 7 anos de idade, minha família é da igreja, meus pais sempre estiveram à frente de pastorais, né? Então, eu sempre estive na missa, mas eu sempre fui muito rasa. Eu achava que eu era intensa. E a minha mãe me passou muitos valores que eu quis tomar como meus, e eu queria muito, o meu sonho era ser casada, ter filhos e me casar virgem. Era um grande sonho, que foi da minha mãe, ela transferiu para mim, ela não conseguiu, né? Ela casou grávida de mim e ela me ensinou a valorizar muito, né? Para eu casar virgem, a castidade. E eu fui nessa levada, né? Dentro da igreja, nas missas, cantando no coral, participava todo domingo, bem certinho, como manda a igreja. E ao longo do meu caminho, eu conheci um namorado, que não é o Rafael. E lembra que eu falei que eu tinha o sonho, né? Então, eu achava assim, na minha cabeça, que iria chegar um príncipe num cavalo, ia me tratar muito bem, né? E eu conheci o meu segundo namorado e eu tive certeza que ele era o meu esposo. E com 8 meses de namoro, ele me traiu. Foi muito difícil. Vou voltar um pouquinho, porque quando eu larguei do meu primeiro namorado, eu estava entrando na faculdade, muito novo para mim. E lá na faculdade, eu tive um relacionamento com um menino que era noivo. E eu tinha o sonho de casar virgem, só que eu não falava para ninguém lá na faculdade, porque é um ambiente muito difícil da gente falar do que a gente tem de virtude sendo cristãos, né? A gente é muito julgado. E ele pensou, se ela tá comigo, sabendo que eu namoro, ele nunca me escondeu isso, né? Então ele foi me seduzindo. Quando eu disse para ele que eu era virgem, ele não acreditou. E a minha primeira vez foi muito difícil. Ele me machucou, eu saí muito machucada, porque eu sabia que eu tinha quebrado uma promessa que eu tinha feito para Deus. E aí foi a minha primeira frustração, não consegui. Talvez eu não seja digna, né? Eu pensava. E aí eu conheci esse outro rapaz que era da igreja, que poderia me ajudar, né? E ele me traiu, como eu disse, e ele me contou. Ele falou, olha, eu tô falando com você porque eu traí você e você não é digna. Eu não sou digno de você. Eu não posso fazer isso com você, você merece alguém melhor. E eu estava tão ferida porque eu já tinha destruído um sonho, que era casar virgem. E ali estava destruindo mais um, que era me casar com o meu príncipe. E eu falei para ele, por quê? O que eu fiz para você? O que eu fiz de errado? Ele, não, você não fez nada de errado. Você trouxe para você. Para mim, porque eu estava ferida, né? E ele largou de mim, eu
quase entrei em depressão. Os meus pais ficaram muito preocupados. E minha mãe falou, não, você precisa levantar, você precisa sair disso. E aí eu voltei a sair. Só que eu voltei pensando assim, homem não vale a pena. Porque homem me destrói. Primeiro me tirou tudo que eu tinha de uma forma muito ruim. E o segundo destruiu o meu segundo sonho. Então eu não quero homem. E aí entrei numa experiência de lesbianismo. Bebi muito para ter coragem. E fui e dei o meu primeiro beijo. E eu gostei muito. Tudo dentro da igreja. E eu vivi muito intenso isso. Eu gosto de dizer que Deus, ele é maravilhoso. E quando eu ia muito para Ribeirão Preto, nas baladas, nos barzinhos gays, né? Alguém chegava em mim, como Jesus chegou em Pedro, né? Como as pessoas, quando Jesus estava sendo lá no Calvário, quando ele estava no Calvário, perguntaram para Pedro, eu conheço você. E eles falavam para mim, eu te conheço. Você toca na missa, não toca? Eu, não sou eu. Acha? Não, imagina. E aí passava outro dia, nossa, eu tô falando com você aqui, seu rosto é tão conhecido. Eu era de Sertãozinho, não era de Ribeirão Preto. E as pessoas me lembravam de mim por causa da igreja, sabe? E eu ficava muito brava. E detalhe, em nenhum momento eu parei de ir na igreja. Eu continuava lá no meu compromisso, cantando na missa, cantando salmo, comungando e vivendo essa vida. E aí o inimigo foi me tomando, foi me convencendo que aquilo era normal, que o amor é assim mesmo, a gente precisa amar todo mundo. Foi entrando no relativismo. Sim. A ditadura do relativismo. Sim. E aí fui me afundando. Se vocês verem minhas fotos da época, vocês vão falar, não é possível, é ela. Porque o pecado, ele vai deformando a gente, não só por dentro, mas fisicamente também. A minha fisionomia mudou. E a minha mãe e o meu pai perceberam, porque eles eram de Deus. E eles perceberam que o inimigo estava levando a filha deles, né? Só para a gente fazer uma pausa, para quem está em casa, para entender o panorama, o quanto o jovem ele é atingido e afetado na sua afetividade, sim, na sua sexualidade. Parece que existe um grande alvo da parte do inimigo, ele sabe onde atingir para ele conseguir ter uma brecha maior, para ele conseguir ir puxando para ele. Mesmo você estando dentro da igreja. Se a afetividade, a sexualidade está machucada, está desordenada, se ela não é curada, ela vai ferida com ferida. Sim. Você buscou para sanar uma ferida, uma outra ferida, e para sarar as duas, outra ferida e outra ferida. E ele foi te pegando debaixo do cuidado de Deus, né? É muito difícil falar, mas é necessário, sim, né? Mas eu tinha prazer de pegar uma menina que eu sabia que estava machucada e trazer para o lesbianismo. Eu dar o primeiro beijo, ela ter a primeira relação com uma mulher, né? E eu tinha prazer nisso. Hoje falando, eu falo, meu Deus, como eu pude? Porque não dizia de mim. Não era minha essência. E aí os meus pais perceberam isso e me chamaram para conversar. E, olha, a gente percebeu que você está muito distante, a gente quer entender o que está acontecendo. Eles nunca ouviram esse testemunho, né? Vão ouvir agora, primeira vez. E eu nunca contei para eles, porque eu tinha muita vergonha. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que não agradava a eles, não agradava a Deus, né? Então, eu nunca contei. E aí, um pessoal que não era dos Jovens Sarados me chamou para voltar para um grupo de jovens que tinha na minha paróquia, e eu fui. E eu sempre vivo muito intenso o que eu estou vivendo. Como eu vivi muito intenso as coisas que eu quis viver, eu vivia muito intenso dentro da igreja também. E ali eu falei, não, Deus está me dando uma nova chance, né? E aí eu comecei a frequentar esse grupo e eu conheci o Rafael, meu esposo. Já conhecia ele, né? Mas a gente se aproximou. Mas você foi para esse grupo dentro dessa realidade.
Já querendo sair. baladinha. Você já estava cansada ou não? Porque existe um movimento, porque parece assim, não, eu estava ali, de repente me chamaram para um grupo e eu fui. Não, qual que era a tua realidade interior? Para a galera que está em casa, ver se tem uma identificação. O que aconteceu para te despertar a voltar a um ambiente de fato de Deus? Eu acho que a oração e a palavra do pai e da mãe, ela tem muito peso. E quando minha mãe e meu pai olharam para mim e disseram, o que está acontecendo? Na hora, eu me envergonhei. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca tinha me perguntado isso. O que está acontecendo? E eles eram pessoas que, embora não eram dos Jovens Sarados, estavam vivendo muito intenso ali dentro da igreja. Então eu tinha vergonha de continuar com aquela vida e andar com eles. Não fazia sentido. Então eu me afastei dessas amizades, né, que me levaram para essas experiências e comecei a andar só com eles. Só com eles, e o Rafael se aproximando. E eu falei pro Rafa, olha, vamos devagar, porque tô muito machucada. Ele, não, vamos devagar, porque eu também tô muito machucado. E aí, uma semana depois, a gente deu o primeiro beijo, bem devagar. Um mês depois, a gente já tinha tido a nossa primeira relação sexual. E a gente já estava namorando em casa. E a gente ia em todos os encontros possíveis, porque a gente estava querendo preencher fechar aquela ferida. Eu acho interessante, Frank, porque o que acontece? A gente vai escutando o testemunho e a história e parece que não, então e de repente deu tudo certo. Existe um processo longo. Existe um tempo. Existiam muitas feridas, muita história machucada. Deus, ele sabe que tem que ser trabalhado, refeito e purificado muita coisa para chegar no ponto zero. Sim. No marco zero. Tem que tirar tudo aquilo que está negativo até chegar no ponto zero. Sim, sim. E é engraçado porque ele vai trabalhando e à medida que a gente vai se abrindo, ele vai entrando, né? Deus é muito gentil. E ele entrou assim na nossa história. Eu e o Rafa querendo viver, os dois com a afetividade muito machucada e tentando um relacionamento. Eu até brinco que se eu fosse solteira, dentro dos Jovens Sarados, eu não sei se eu estaria nos Jovens Sarados. Porque eu não sei se eu conseguiria matar tanto a minha carne para a espera, né? Eu não soube esperar lá atrás. E aí, nessa vida de encontro e tentando viver a castidade, ele falava, eu quero muito viver a castidade, eu também preciso me curar, eu preciso, e a gente ficava um mês. Não conseguia. 15 dias, não conseguia. Eu tinha um calendário no trabalho e ficava os risquinhos, tipo, hoje a gente começou. E aí, não dava certo, a gente não tinha, né, uma perseverança. E aí, a gente foi convidado para um Maranatá dos Jovens Sarados em Ribeirão Preto. E a gente foi, porque a gente gostava muito de encontro. A gente gosta muito, né? E aí, lá nesse Maranatá, a gente chegou, estava na animação, a gente chegou no sábado, não ficamos na sexta, não chegamos na sexta, chegamos no sábado. E aí, a animação, e aí veio o Paulinho, e veio a Bruna, e abraçou a gente, seja bem-vindo, e o povo... E a gente abraçando a gente e tal, e eu me senti em casa. E aí começou as pregações, um padre careca, barrigudo, nunca tinha visto isso na minha vida, apertando a gente, mordendo a orelha do meu marido. Eu falei, gente, tá acontecendo? Onde a gente tá? Porque a gente nunca tinha vivido um encontro tão intenso. Isso é importante ser dito. Sim. Um seminário de vida no Espírito, um retiro, um encontro com Deus, um Maranatá, ele tem uma abertura para a ação livre do Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo que te conhecia, sim, que sabia tudo o que você já tinha vivido e sabia exatamente o que precisava ser trabalhado naquele momento. Fechou com chave de ouro quando o Paulinho e a Érica testemunharam a vida deles, que também vinham de um namoro que eles não viviam a castidade, e no meio do namoro eles conseguiram viver a castidade, já estavam vivendo há muitos anos, iam casar, e eu olhei para o Rafa e falei, é possível, porque a gente já tinha se convencido que, tipo, não era possível, como a gente já tinha experiência, né, não tinha como, nós não íamos conseguir. E aí eu olhei para ele e falei, a gente vai conseguir, o padre orou por nós, né? Eu tinha, todos os dias,
eu esperava o Rafael me falar que ele ia me trair. Todos os dias. Eu já estava me convencida disso. Ele vai me trair, ele vai largar de mim. Eu não confiava nele. E tinha muito ciúme. E ele falava, eu não sou ele, eu sou o Rafael. Eu quero viver as coisas de Deus com você. Eu quero amar, eu quero aprender a amar você. Eu não sou ele. Mas ainda tinha essa ferida. E quando eu entrei no Jovens Sarados, tinha ainda. E quando por muito tempo ainda dentro da missão, tinha essa ferida. Mas eu não sei te dizer o momento que ela se fechou. Eu não tinha mais ciúmes, eu não tinha mais desconfiança, eu confiava nele, confio até hoje, né? E a gente foi construindo uma relação. No meio do namoro, dentro já dos Jovens Sarados, a gente sentiu a necessidade de um caminho de namoro. E aí a gente fez um caminho de namoro e o padre orientando, não, agora vocês precisam se aproximar de novo. E Deus foi curando, e Deus foi fazendo. As coisas que me magoavam que ele fazia comigo, ele foi melhorando, sabe? E Deus foi dando tudo de volta, sabe, pra mim. E aí a gente conseguiu viver a castidade desde 2014. E aí nós conseguimos viver ela até o dia do nosso casamento, que foi no ano de 2016. E eu entrei na igreja, eu falo que eu nunca vi uma noiva que ria tanto, porque eu estava tão feliz. Vitória. Eu consegui, Vitória em Deus, nós era conseguimos. Eu estava vendo o amor da minha vida ali, que ia cuidar de mim, que ia me levar para o céu. Simbolizando todos os teus sonhos. Sim. Que você tinha, que tinha sido roubado, danificado. Sim. E Deus estava restaurando Sim. a partir da tua decisão nele. Sim. Ora vem, Senhor Jesus. Bem-vindo a esse terceiro bloco do nosso programa, Jovens Sarados Academia para a Sua Alma. Se você está aí curtindo, já vai aí encaminhando esse link para mais pessoas, para que possa aí compartilhar conosco e também aprofundar nesse conhecimento dos 5 mandamentos da igreja. Muito importante a gente saber. E hoje a gente vai falar do primeiro deles, que é ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Maranata, o Senhor vem, Ele vem na Santa Missa, Ele vem pela Eucaristia. Bem-vindas, vocês que estão aqui hoje comigo. Vão se apresentar. Eu sou a Carol, tava lá, vim pra cá, é assim mesmo. Aqui é tudo dinâmico. Estou no Jovens Sarados faz 3 anos e é um prazer muito grande estar aqui. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Isadora, serva de Nossa Senhora da Alegria. Nós hoje, então, vamos aprofundar no que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2181. Vai dizer assim: a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceitos, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, a mãe, né, que tem o bebê, ou se forem dispensadas pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem pecado grave. E a gente vai ver aqui que a igreja vai orientar não só participar das missas no domingo e dias guardas, né, dias de guardas, dias de preceitos, festas e guardas, mas também ouvir a missa inteira. Vocês já tiveram, não sei se tiveram experiência, de ver pessoas saindo da missa na metade, chegando atrasada, ou vocês já viveram esse tipo de experiência? Eu acho que, irmã, eu sou atrasada para chegar, para sair, para tudo. Qualquer coisa, assim, eu sou atrasada. Então, é muito difícil ter a concepção de que se eu não chegar no início da missa, eu vou estar pecando. Entender isso, para mim, até hoje, é difícil. Então, a hora que você falou, já pensei, né? Eu não só vejo as pessoas chegando atrasadas, como eu sou a pessoa. Você perguntou. Então, eu peco no julgamento e peco por chegar atrasada já, porque a gente fica reparando. É muito difícil a gente chegar na igreja, tá participando da Eucaristia, você tá ali focada, aí chega alguém atrasado. É muito difícil. E é uma catequese, né? É bom que a gente oriente os jovens, você que está em casa, e também os sacerdotes, né? Comecem também a catequizar o seu povo, porque as suas ovelhas, né? Porque
é necessário a participação inteira da missa, principalmente a missa do domingo, né? As solenidades, nas festas. Por quê? Porque é um mistério que envolve, e é preciso compreender a missa parte por parte. Tem a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Então, se não for ela participada inteiramente, é um pecado, e pecado grave, deve ser confessado. E eu acho que eu só mudei o meu pensamento sobre isso quando eu entendi que eu ia ficar sem a comunhão, eu ia ficar sem o meu amado por causa de 5 minutos. Perder Jesus por 5 minutos é muito sério, né? É o próprio Jesus que está lá esperando a gente e a gente está aqui no desleixo, né? Ah, não, deixa ele lá esperando um pouquinho, né? Jesus pode me esperar, né? É bem complicado entender isso quando a gente não entende o mistério que está por trás da missa, né? E eu tinha muita dificuldade também de compreender esse mistério. Eu participava da missa por participar, porque era obrigação. Mas depois eu fui compreendendo que essa obrigação que me traz à igreja é um cuidado para me deixar perto de Deus, para me levar para perto de Deus, né? Eu não vou conseguir compreender esse mistério por inteiro, mas eu consigo perceber hoje que se a igreja me pede para participar todos os domingos é porque a igreja tem esse cuidado comigo, de me fazer aproximar de Jesus todos os domingos e todos os dias, se for preciso, para me fazer participante da natureza de Deus. Inclusive, o Código de Direito Canônico vai dizer assim, no número 1247, complementa o ordenamento quando diz que no domingo e nos outros dias de festa e de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Ora, percebe-se assim que é preceito um outro posicionamento diante do domingo e dos dias de preceito. Não se trata somente de ir e de não trabalhar, de ir à missa e de não trabalhar. É preciso também olhar para o outro, reconhecendo nele igualmente a necessidade de guardar o mesmo preceito. Como, por exemplo, às vezes você é empresário, às vezes você é dono de um comércio, sei lá, e você obriga o seu funcionário a trabalhar no domingo, por exemplo, e ele falta a Santa Missa. Então, é um pecado grave de quem também não dá a condição de que o outro possa participar da Santa Missa. E muitos países são assim hoje em dia, né, irmã? Por causa dessa busca desenfreada, né, pelos prazeres, pelos bens, pelo dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Conheço pessoas que moram lá e não têm folga no domingo. Eles não guardam, não têm essa guarda, né? Mas por que eu guardaria o domingo? Por que eu deixaria de trabalhar no domingo? Justamente porque se perde essa consciência de que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um Criador e eu tenho aquele que me chama a uma participação com Ele. E se falta isso, né, para deixar em primeiro lugar um trabalho, algo que é meu, algo que é prazeroso para mim, se perde a consciência do ser filho, né? E logicamente a nossa incompreensão também no que diz respeito ao domingo, é dia do Senhor, e muitas vezes a gente confunde pensando que é dia de descanso, é um feriado. Não, é dia que eu preciso prestar esse culto a Deus. Então, é um dia de oração, é um dia de intimidade com Deus, né? Claro que eu posso encontrar minha família, mas também eu posso proporcionar dentro da minha família o terço, uma oração, porque a família toda se reúne. Então, eu posso trazer também para a minha família, os meus amigos, esse sentido do domingo, né? De poder louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e manifestou durante todos os outros dias da semana, né? Louvando e agradecendo por toda a semana que passou e pela semana que se inicia, né? E São João Paulo II coloca a Eucaristia como um pilar para a esperança, né? Ele coloca 3 pilares: a Eucaristia, a Santíssima Virgem e a Misericórdia de Deus. Então, para que eu preserve a esperança, né, a esperança de me encontrar com o céu, ele fala, eu experimento, né, eu experimento daquilo que eu tenho posse, que eu já sei que eu tenho posse, mas que eu ainda não me delicio, né, no céu ainda com isso. Então, eu aguardo ali na Eucaristia. Essa é a minha esperança, né, ele fala. E é interessante, a gente até conversava um pouco aqui antes, né, o mistério da Eucaristia diante daquilo que a gente não consegue enxergar. Muita coisa está acontecendo, né? Tem até aquele desenho como o grande milagre, isso, o grande milagre, que ele vai trazer essa realidade daquilo que eu não vejo. É um desenho, né? Um desenho, mas que fala
tanto, né, que traz tanto sentido e significado da missa parte por parte. Eu acho que essa é uma série também que depois a gente pode fazer aqui para trazer essa catequese. O que acontece diante do mistério da Santa Missa que eu não consigo enxergar com os meus olhos, né, mas que pela fé eu sei que está acontecendo aquilo verdadeiramente. A irmã Isadora trouxe a esperança, você trouxe a fé. E o amor é o centro de tudo, né? Porque se a gente não faz por amor, a gente não faz com verdade. A gente não vai à missa por verdade. Ou seja, na Sagrada Eucaristia a gente encontra as 3 virtudes teologais. Eu acho que é isso, né? Que esse preceito quer trazer. Realmente, a gente participar do mistério por amor e não por obrigação. Por isso, nesse sentido, né, estar atento, se preparar antes de chegar à missa, se preparar depois da missa. E tem um detalhe, depois que o padre dá a bênção da missa, começa a missão. Né? Isso ficou muito forte para mim. Eu nunca tinha entendido, né? Ele sempre fala, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E aí, uma vez, um padre, no final da missa, ele falou, o ide está sendo dado. Talvez você nunca tenha parado para pensar no ID verdadeiramente, mas eu estou te dando agora a oportunidade de fazer a missão acontecer. Agora também, para você jovem, isso é muito importante. Participar de fato. Às vezes a gente fica ali 1 hora e parece que nada fez sentido, a gente não consegue ouvir a palavra. A gente não consegue vivenciar cada momento. E, de repente, a gente sai dali e não lembra nem da homilia do padre. Né? E eu li naquele livro Demonologia, que ele vai trazendo vários sinais, e eu compreendi a água benta que tem nas portas da igreja. Não tem umas águas bentas que fica ali? Hoje está até moderno, né? Você coloca a mãozinha lá, já sai automático. A água já desce, automático. Mas é interessante que eu li lá, que quando a gente traça o sinal da cruz, é como se a gente colocasse um sinal mesmo, luminoso, para que nada nos distraia durante a Santa Missa. Para que nenhum demônio, né, no caso, nos ataque ali, nos perturbe e nos distraia do mistério. E a gente vai ver também que quando nós começamos a amadurecer na vida espiritual, o que mais começa a fazer sentido na nossa vida é a missa. Eu acho muito bonito as pessoas que dizem, né? Nossa, eu tinha uma vida de comunhão diária e hoje eu não comungo mais diariamente, eu sinto falta, né? Como sente de fato falta. Eu acho que para a gente amadurecer também nesse amor, irmã, e algo que me ajudou também, talvez ajude você de casa, é conhecer o sentido, né? O que é a liturgia da palavra? O que é a palavra quer me trazer naquele momento? O que é a liturgia eucarística? O que são as cores litúrgicas, né? O que é que representa as cores litúrgicas? O tempo comum, o tempo pascal? O que é que o tempo da igreja, como o tempo que a igreja vive, me ajuda a viver também? Né? Para mim, uma parte muito forte da missa é quando o padre leva Jesus e ele vai dizer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por várias vezes, depois que eu participo da missa, no meu dia, vem essas palavras recordando no meu coração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Daí eu vou fazendo as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo. E como é bom, depois que a gente vai compreendendo o mistério, participar de uma missa bem celebrada também. A gente começa a perceber o sacerdote quando, de fato, ele também celebra com amor. Quando a gente não entende o que realmente está acontecendo ali, a gente está muito mais preocupada nos adereços, né? Estou preocupada com a música, estou preocupada com o irmão que está chegando atrasado, estou preocupada com outras tantas coisas, mas eu não me preocupo com o verdadeiro sentido. E é importante também a gente dizer para quem tem algum serviço durante a missa. Às vezes é o ministro da Eucaristia, às vezes é o Ministério de Música. Tem que preparar antes, tudo que é necessário antes, para que na hora da missa também não se disperse. Porque, às vezes, né, a gente que é de música, a gente toca e canta, vai escolher as músicas na hora da missa. Não, tem que escolher antes, tem que preparar antes. Porque ali o altar é o centro. E seus olhos e o seu coração têm que estar voltados para o altar. Sabe o que me vem, irmã? Aquela passagem onde as mulheres têm que estar com o olho preparado. As virgens prudentes. As virgens prudentes. E, de fato, eu falo como música, né? É uma dificuldade. É uma dificuldade do músico estar com tudo alinhado e preparado. E como eu vou servir a Jesus se eu não tenho óleo para acender a lâmpada?
Não tem, de fato, não tem como. Eu vou, assim como o alimento me alimenta no corpo. Não, mas eu o acredito alimento que a gente precisa passar por essa purificação, sabe? Dos nossos sentidos, o ouvido, o olhar. A gente vai ver na vida dos grandes santos e místicos que eles tiveram que se esforçar para participar bem do mistério. Não é que a gente vai conseguir participar de todo e de tudo, né? Mas quanto mais a gente se dá, mais a gente vai aprofundar no mistério. Então, quanto mais... É um esforço. Eu preciso fazer um esforço. Como Santa Teresa dizia, que às vezes é necessário se esforçar para a vida de oração, por exemplo, para se concentrar. Santa Teresa, no início da sua vida de oração, ela fazia esforço para fechar os olhos. Ela dizia que chegava até a doer o corpo, de manter a postura, de fechar o olhar para o recolhimento. Mas depois que ela foi compreendendo, ela diz, até mesmo o sinal da cruz que eu faço tem um outro sentido, porque agora eu estou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali já começa um diálogo no simples sinal da cruz. Então, a gente, quando começa essa vivência, né, da liturgia, da Santa Missa, de princípio, você pode não compreender nada, você está ali tentando entender. Por isso que é necessário você ler, você se aprofundar e saber, de fato, que cada parte da missa que tem desse lado que eu falei que a gente não consegue ver, que é o sobrenatural. E daí, com esse esforço, com esse conhecimento, né, querer conhecer e amar cada vez mais, isso vai causar uma transformação imensa na sua vida. E não vai importar se a missa é carismática, se é tradicional, não. O que vai importar para você é se ela está sendo bem celebrada e bem participada. Agora, irmã, depois dessa pandemia, muita gente se acostumou a assistir missa na televisão, missa em casa. O que é que a senhora diz, assim, né? É a mesma coisa, não é? Voltar para a igreja, ter a comunhão, né? Não. Não se pode ficar assistindo missa de casa, não. A não ser por motivo grave de doença, a pessoa é acamada. Assim mesmo, essa pessoa deve solicitar a comunhão, né, para o ministro da Eucaristia, que está ali para levar a comunhão para os enfermos. Mas você que tem saúde, por isso que vai orientar a igreja a não chegar atrasado, porque muitas vezes é por preguiça. Né? A pessoa chega atrasada por falta de organização e por preguiça. Pecado grave, tem que confessar. Agora, acostumar com a missa, vendo pela televisão, piorou. Daí que mostra que não tem... Será que você namoraria com alguém só, né, via TV, internet? Não, você tem que ter o contato com a pessoa, você tem que conversar com a pessoa, você tem que ver a pessoa. E Deus é um Deus ciumento, Ele quer esse contato, Ele quer esse diálogo, né? Quando o nosso coração está disponível e ele está sedento de verdade, ele dá um jeito. Ele vai dar um jeito de você conseguir na missa 8, 9 horas da noite. Ele vai dar um jeito. Exatamente. Mas se você não estiver disposto, não tem como. Mas eu falo para você, jovem, Jesus desce do céu para te encontrar. Você não pode sair da sua casa para encontrar com Ele. A gente deixa esse desafio, né? Que esse amor pela Eucaristia possa crescer cada vez mais no seu coração. E aí você vai começar a zelar, vai assistir a missa por inteiro, vai guardar os dias dos santos, de preceitos, de guarda, de solenidade da igreja e vai cada vez mais amadurecer e crescer na fé. Porque nesse mundo aqui é isso que a gente tem que fazer, crescer não só em estatura, mas em graça diante de Deus e diante dos homens. Pedimos então a intercessão da Virgem Maria, ela que tinha esse amor imenso por Jesus, que ela também faça nascer e crescer no nosso coração cada vez mais o amor por Jesus pela Eucaristia.